Olá, esse é o nosso programa MP com Você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com Você quer aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça da sociedade, esclarecer dúvidas e mostrar, na prática, como é feito o trabalho no Ministério Público. No programa de hoje, vamos conversar com a promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Cláudia Torres Sasso. Vamos falar de matrículas do ensino fundamental e médio nas escolas da rede pública estadual e municipal, aqui da Grande Vitória e também de todo o estado. Educação e propostas do Ministério Público nas áreas sociais também são temas que passamos a conversar e debater com a doutora Cláudia, que é promotora de justiça na comarca da Serra, do município da Serra. Doutora, seja muito bem-vinda. E para darmos início a essa nossa entrevista, vamos falar um pouquinho do trabalho que a senhora desenvolve com a população serrana. Como a senhora analisa hoje a atuação do Ministério Público naquele município, principalmente na sua área de atuação, que é a educação? Como que nós atuamos? Através de participação nos conselhos existentes no município, que tem o Conselho Municipal de Educação, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho do Fundeb, que deve apreciar as contas das verbas públicas, vistorias nas unidades de ensino, fiscalização de merenda escolar, material didático, falta de professores, contato com o Conselho Tutelar, e nós também fazemos palestras em escolas quando solicitados. Podemos mostrar aqui, acompanha a vida escolar de seus filhos, campanhas até mesmo do Ministério Público. Esse material todo é produzido pelo Ministério Público? Sim. Perfeito. Doutora, a gente sabe que existe ainda um problema em relação às matrículas, né? Como é que é esse processo de organização das matrículas aqui na região da Grande Vitória? Bom, o Estado, ele elabora a portaria conjunta da Secretaria Estadual de Educação com as secretarias municipais da Grande Vitória, que se chama Comarém. E pouca gente sabe que a Grande Vitória não é constituída só de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Abrange também Guarapari, Viana e Fundão, porque há uma certa mobilidade e um número muito grande de matrículas na educação básica. Só para a gente esclarecer quem está nos assistindo, o que quer dizer Comarém, doutora? Comissão de Organização de Matrícula da Região Metropolitana, que é formada por representantes da Secretaria de Educação Estadual, representantes das Secretarias Municipais de Educação e das Superintendências Regionais de Educação. Perfeito. E como é que é o papel do Ministério Público nessa questão das matrículas? O Ministério Público acompanha a elaboração dessa portaria, dando sugestões e acompanhando também cada fase. Esse que é o problema, não é? Existe uma fase para a rematrícula, para o remanejamento, para a chamada escolar, e quando os pais perdem esse prazo, nem sempre são atendidos do jeito que eles gostariam. Ou seja, é aquela questão da escola mais próxima da minha casa. Exatamente, Rubem. Nem sempre eu vou ter a vaga para o meu filho ali naquela escola do lado de casa. E aí eles usam o argumento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Eu tenho direito da escola mais próxima, o meu filho tem direito. Sim, mas os pais ou responsáveis têm a obrigação de providenciar a matrícula ou remanejamento na época certa. E tem outro detalhe. Que Isso varia, doutora, de ano para ano, ou sempre as datas são mais ou menos próximas? A portaria ela é lançada em outubro. Então, já se está no final do último bimestre, e o diretor da escola já faz um levantamento de vagas, já tem um fluxo de alunos que vão permanecer na mesma escola, quem vai sair, quantas vagas estão liberadas para o remanejamento. Aí, e geralmente é em outubro. Em novembro é feito o remanejamento. Em dezembro é a época da chamada escolar, o dia C, que é o chamamento para aquelas crianças
e adolescentes que estão fora da escola. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Como é que acontece esse chamado dia C, a chamada escolar? Através de ampla divulgação, com os conselhos tutelares, com as igrejas, através de rádios comunitárias, cartazes que nós afixamos no fórum, na promotoria, mas não tenho dúvida de que há uma ampla informação, uma ampla divulgação dessa campanha. Isso chega para a população. Chega porque, como uma das minhas atribuições é acompanhar e fiscalizar, nós vamos até os bairros e percebemos os cartazes e a divulgação através de rádios. Doutora, agora de que forma os responsáveis por essas unidades de ensino, tanto da rede pública estadual como da rede municipal, eles podem ajudar nesse processo de matrícula? Podem e devem, porque, em regra, são os diretores, os responsáveis pelas unidades de ensino, e eles fazem o levantamento das vagas, tanto de rematrícula como de remanejamento. Eles também devem motivar toda a equipe da unidade para acolher e ter paciência durante todo o processo de matrícula, e também ele que é responsável de inserir os dados no sistema que alimenta a questão da matrícula, né? Um sistema informatizado. E tem que ter muita atenção. Por exemplo, Só fazendo um parêntese. Esse sistema hoje já está informatizado. Já está informatizado. Quer dizer, então não tem como um aluno que está hoje matriculado em uma escola não ter o seu nome lá ou a sua vaga garantida para o ano seguinte. Precisa que o diretor insira os dados corretamente e pode esquecer, por exemplo, escola, professor João Loyola. Pode esquecer o professor e colocar escola João Loyola. Esses dados não vão entrar dentro do sistema. Certo. E aí tem que ser feito manualmente depois. Pode dar um problema que pode ser corrigido. Agora, doutora, aquela criança que mudou de município, né? Os pais mudaram, foram para um novo bairro e tem interesse em entrar naquela escola mais próxima. Qual o procedimento que esses pais ou responsáveis devem ter? Bom, como já havia explicado, existe uma sequência. Primeiro é a rematrícula, que o adolescente permanece na mesma escola. Depois vem o remanejamento, que pode ser por transferência da família, de emprego ou de residência. Só que a pessoa tem que se organizar, a família tem que se organizar para essa transferência, porque existe a época certa de assegurar a sua vaga. E isso é antes da chamada escolar do dia C. Preenchida a vaga com quem está fora da escola, essa pessoa que veio de transferência, ela vai arrumar vaga onde tem vaga, que nem sempre é na escola mais próxima da residência. Aliás, toda família ela deve oferecer 3 opções: a mais próxima, a não tão próxima e uma outra, uma terceira não tão próxima, para localização. Então, quando essa família busca o Ministério Público, ou a Superintendência, ou a Secretaria, é onde encontra vaga. E aí é que nós temos que conscientizar que o poder público tem obrigação de oferecer vaga. Certo. Mas a escolha não depende da família, porque existe a época certa para priorizar essa escolha. E tem também aqueles pais que têm interesse em que o filho estude em uma escola que tenha um nível melhor. Porque a gente sabe que existem diferenças de escolas para escolas. Existem aquelas onde os professores são mais assíduos, né, mais presentes e atuam firmemente na educação, e existem outras onde isso já não acontece da mesma forma. E, obviamente, os pais têm interesse em colocar o filho nessa escola. Vamos colocar uma classificação A. Isso é possível também, doutora? Não, não é possível. Eu até aproveito para chamar a atenção desses responsáveis pelos filhos no seguinte aspecto: se essa escola não está do jeito que você gostaria, faça parte do conselho de escola e mude a realidade da escola,
Porque o conselho de escola é um órgão absolutamente democrático. E tem um representante de pais, um representante de professores, um representante da comunidade. E isso é que faz uma escola dar certo, essa união. Então, os pais e responsáveis têm que participar da vida escolar dos filhos. Com certeza. Tá certo, doutora. Eu vou pedir licença para a senhora e pedir licença para vocês também que estão nos assistindo, para que nós possamos ir para um rápido intervalo e voltaremos com essa entrevista com a promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Cláudia Torres Sasso, falando de educação. É um instante só. Estamos de volta com o MP com você. Nesse programa, recebemos a promotora de justiça Cláudia Torres Sasso. Doutora, nós falávamos no primeiro bloco das ações que devem ser desenvolvidas pelo Estado e pelos municípios em relação à educação. É possível fazer aí uma análise breve de como o povo capixaba está sendo atendido nesse quesito educação? Bom, Rubem, nesse ponto eu só posso falar do município que eu atuo e que eu conheço as unidades de ensino. Perfeito. E posso dizer que está evoluindo a passos largos. Construção de novas unidades de ensino, já com um projeto arquitetônico próprio para a inclusão das pessoas portadoras de deficiência, de necessidades especiais, uma educação infantil de qualidade, uma merenda escolar muito nutritiva. A rede pública oferece transporte escolar, curso de línguas, intercâmbios, universidade para todos. E o mais importante, o grande avanço que eu vejo é a questão da inclusão, que a rede pública eu considero muito mais desenvolvida do que a rede privada. E a senhora pode falar isso com total aval, porque a senhora vai às escolas, não é isso? Vou em todos, eu conheço 100% das unidades de ensino infantil e eu diria que 80% das escolas de ensino fundamental. Reconheço que algumas estão precisando de uma reforma, de modernização, mas isso tem que ser feito gradativamente e não é por falta de provocação do Ministério Público. Certo. Doutora, uma questão aí que permeia o nosso dia a dia, que precisa ficar clara, é que quando a lei diz que nenhuma criança pode ficar fora da escola, isso significa dizer que não tem idade mínima ou máxima. Toda criança deve estar e tem direito à escola, não é isso? Sim, não só criança, mas adolescente e adulto também. Aquele que não teve acesso à série escolar na idade própria. Só que é importante nós registrarmos que antes o ensino obrigatório se resumia ao ensino fundamental. Certo. Agora, o obrigatório é a educação básica, que compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o médio. Para a gente dividir isso por idades, doutora, só para a gente ter uma base. Ótimo. Uma lei federal ampliou o ensino fundamental de 8 para 9 anos. Isso quer dizer que a criança começou a ingressar no ensino fundamental com 6 anos de idade. Essa lei é de 2006 e teve um prazo de 4 anos para a inclusão de todas as crianças de 6 anos na rede pública, Perfeito. no primeiro ano do ensino fundamental. Tem uma emenda constitucional que obriga a pré-escola como parte da educação básica, só que também prevê o prazo de até 2016 para inclusão de todas as crianças de 4 e 5 anos de idade. Então, ainda que agora, em alguns bairros, não consiga atender toda a demanda de 4 e 5 anos, o município já deve estar se organizando para 2016 atender 100% das crianças de 4 e 5 anos. Isso é um alerta para os prefeitos que assumiram recentemente. E que o Ministério Público está acompanhando. Perfeito. E tem outro detalhe também, tem o Plano Nacional de Educação. Nesse plano, existem metas intermediárias a serem cumpridas, de forma que em 2020, 50% das crianças de 1, 2 e 3 anos
também devem fazer parte da educação infantil. Perfeito. Agora, da mesma forma que o Estado e o município eles são cobrados aí para oferecer essas vagas, os pais e os responsáveis também devem ter responsabilidade de colocar essas crianças na escola, não é isso? Com certeza. Desde a confirmação da matrícula e também acompanhar o rendimento escolar do filho para que não haja o caso de evasão escolar. E o que pode acontecer com esses pais ou responsáveis que, de repente, não colocam seus filhos na escola? Rubem, deve haver um acompanhamento, inicialmente por parte da escola. Com um determinado número de faltas, a escola chama a família. Ultrapassado esse número de faltas, aciona o conselho tutelar. Nesse caso, a escola tem dificuldade até mesmo de acesso à família e o conselho tutelar é que vai buscar. E permanecendo fora da escola, a direção da escola encaminha uma lista ao Ministério Público, ao Juizado Especial Criminal, porque os pais podem ser chamados para responder pelo crime de abandono intelectual. Se eu sei de um caso desse, doutora, se eu vejo uma criança na rua, né, eu posso, de alguma forma, acionar o conselho também para saber da situação dessa criança? Deve acionar o conselho tutelar, que inclusive ele também funciona em escala de plantão, aos sábados e domingos, não só para a criança fora da escola, mas maus tratos também. Qualquer pessoa pode fazer esse tipo de denúncia? Qualquer pessoa. E tem que ser necessariamente ao conselho ou pode também ser ao Ministério Público? Olha só, eu entendo que é uma questão de hierarquia. Primeiro é o conselho tutelar. Não resolvendo ou precisando da intervenção do Ministério Público, é que o conselho tutelar faz um relatório da situação e intervém junto ao Ministério Público. Doutora, houve a atuação do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar fez esse registro ao Ministério Público. O que acontece depois? Qual é o trâmite? O importante do estudo do Conselho Tutelar é que vai avaliar a situação de toda a família, porque pode não ser apenas um dos filhos que esteja em situação de risco, pode haver outros irmãos também, em idades diferentes. Levando ao Ministério Público, nós vamos ter que tomar uma providência. Pode ser através do juizado da infância, levando essa criança ou adolescente para um abrigo, como pode ser para o juizado especial criminal, onde os pais podem responder e levar uma advertência por abandono intelectual. E essa criança, ela pode ser tirada então da família por conta do pai não levá-la para a escola? É isso? Não só por isso, é que quando o pai não leva para a escola, geralmente tem um problema muito sério por trás disso, que em regra é o consumo de álcool e drogas e até mesmo utilização do filho para ajudar no sustento da casa. E, infelizmente, existem situações muito tristes, como exploração sexual e até mesmo abuso sexual dentro da própria família, que faz com que aquela criança ou adolescente não queira ir para a escola, sai de casa, mas não vai para a escola. E isso acaba sendo detectado pela educação? Pela educação, pelos profissionais da educação, que não só o professor, mas também os funcionários da escola, desde o porteiro até a merendeira, que as crianças se aproximam, porque tem veem como uma forma assim de se aproximar e poder expressar o que está passando. Doutora, a senhora falou também em relação a algumas escolas na Serra, que é do conhecimento da senhora, que ela não está na melhor forma, digamos assim. De que forma o Ministério Público pode atuar nessas questões? Pode pedir a reforma da escola? Pode acionar quem? A secretaria, o diretor? Bom, nós temos que distinguir se é da rede municipal ou da rede estadual. E a rede é muito grande. Imagina que são mais de 40 escolas estaduais, mais de 50 escolas municipais, mais de 60 centros de educação infantil.
para fazer vistoria. Então, eu costumo assim, dividir o meu calendário e no primeiro semestre, eu dou um foco nas escolas estaduais. No ano passado, eu fui nas escolas que ofereciam o ensino médio, integrado com o fundamental, tirei fotografias, fiz um dossiê e encaminhei para a Secretaria Estadual de Educação, através da gerência competente. Acontece que, às vezes, ocorrem alguns imprevistos, como contratação de empresa, impugnação pela empresa que não foi vencedora na licitação, entra com uma impugnação judicial e aí o processo fica parado. Então, lamentavelmente, aconteceu no ano passado, por vários meses, não ter empresa habilitada para manutenção das escolas estaduais. Bom, ultrapassada essa questão, já tenho já foi publicado no Diário Oficial algumas escolas que estão sendo beneficiadas por reformas. E na área municipal, é diferente? Eu diria que a rede municipal tem escolas mais modernas. A rede estadual tem escolas mais antigas. Então, a manutenção ela é mais necessária nas escolas da rede estadual. Doutora, infelizmente nosso tempo já está aí acabando. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para quem nos está assistindo em relação à questão da educação aqui no Espírito Santo. Uma mensagem aos pais e responsáveis que façam parte da vida escolar dos seus filhos, acompanhem. Em caso de dúvida, procure o Ministério Público na promotoria do seu município. Se não for o caso da promotoria, pode indicar o órgão responsável, às vezes é o caso da Defensoria Pública. E também recebendo denúncias, mas denúncias não anônimas, porque as denúncias anônimas em pouco contribuem para a apuração das situações, que se manifestem, que sejam nossos aliados para a gente poder reivindicar das secretarias aquilo que é necessário para a educação. Nós podemos ter uma educação melhor. Podemos e devemos, estamos no caminho. Tá certo. Nós encerramos aqui esta edição do programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. A nossa entrevista de hoje foi com a promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Cláudia Torres Sasso. Ela que é promotora lá do município da Serra. A quem agradecemos a presença aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada. Nós nos despedimos, lembrando que você pode fazer a sua crítica, dar a sua sugestão de pauta para o MP com você, enviando um e-mail para imprensa@mps.gov.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até a próxima.